Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana com o tema Luta, Traição e Remorso em Vila Nova, com o escritor João Luís Nabo. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha lá do cimo de uma montanha. Cortou amarras, largaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Vira a proa minha galera, que a vitória já não espera, fresca brisa moira encantada, vira a proa da minha barca. Vila Nova foi, durante a vigência do Estado Novo, palco de lutas políticas que opunham gente nascida na mesma terra, mas em berços diferentes. Contudo, esta narrativa dá-nos a conhecer uma amizade entre dois homens, ambos filhos de opositores ao regime, e cuja existência seria profundamente afetada por terríveis acontecimentos vividos pelo povo, guiado pela força e coragem dos pais de ambos. Morte, tortura, dor, ausência, perda, entrega, submissão, orgulho, são conceitos que ao longo da trama atingem novos significados porque sentidos e vividos por personagens sublimes. Apenas o padre Bartolomeu possui o conhecimento absoluto do mistério que envolve a relação entre Valdemar e Sebastião, uma amizade sem fronteiras, mas que, em determinado momento, ficou interrompida por um profundo abismo motivado por questões que a psicologia poderá tentar explicar. A amizade devia ser o mais importante do que as forças que nos afastam uns dos outros. O mais difícil, porém, e em nome de valores mais altos como a família e a estabilidade social da terra, é ignorar o que nos separa de forma indizível e incontornável. Contudo, o mais paradoxal será a existência de passados difíceis de revelar e, ao mesmo tempo, impossíveis de manter nos recantos mais profundos da nossa consciência pessoal e coletiva. Vila Nova é o palco onde se mostram, sobretudo, os excessos da vida inerentes aos sentimentos mais primitivos da condição humana e os consequentes arrependimentos que nada podem resolver, pelo menos a curto prazo, pelo menos em Vila Nova, povoação do Alentejo, onde a honra está acima de todas as coisas. Falamos do livro Sertório, uma história de Vila Nova, do autor João Luís Nabo. João Luís Nabo nasceu em Montemoro Novo. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Clássica de Lisboa. É professor efetivo no agrupamento de escolas de Montemoro Novo. Estudou piano e foi diretor do jornal regional Folha de Montemor. Compõe para o coro e para teatro e é colunista do jornal Montemorense. Escreveu 3 livros de contos e um de crónicas. Em 1987, fundou o Coral de São Domingos de Montemoro Novo, que dirige até aos dias de hoje. É maestro desde fevereiro de 2013 do Orfeão de Estremoz Tomás Alcaide. Vive em Montemor, é casado e tem 3 filhos, o João, a Joana e o Pedro, as suas únicas e verdadeiras obras de arte, segundo ele. João Luís, muito boa tarde. Boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui consigo. Será que Vila Nova é uma cidade ou uma aldeia diferente de outras aldeias de Portugal e mais concretamente do Alentejo?
Eu penso que não. Antes de responder à sua pergunta, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar sobre o nosso livro. De facto, Vila Nova aparece em algumas histórias minhas, esta não é a primeira, como uma metáfora para as pequenas povoações do Alentejo que, vivendo um pouco afastadas dos centros onde tudo se decide, têm algo de comum. E a interioridade e o isolamento e depois a criação de situações muito próprias, muito específicas dessa mesma interioridade, acaba por, de facto, mostrar que Vila Nova é representativa de uma série de povoações desse género, onde existem pessoas extremamente interessantes, com características muito peculiares, onde todos se conhecem, onde qualquer acontecimento pode ser, de facto, a notícia do dia, sem ser necessário haver internet, ou Facebook, ou mesmo televisão. Portanto, Vila Nova é, de facto, não digo que seja uma povoação parada no tempo, porque não é. Vila Nova existe hoje, e hoje é uma cidade bastante desenvolvida, embora pudesse ser mais, obviamente, mas Vila Nova continua a ficar no espírito das pessoas como aquele espaço, um espaço quase mítico, onde tudo pode acontecer e onde tudo é possível acontecer. Este seu livro revela em si um escritor que eu diria quase cinematográfico. Aquilo que escreveu, para nós, não deixa de ser visual também. É impressionante como consegue descrever-nos situações tão dramáticas, problemas que surgiram, e que alguns são históricos, não é? Embora em termos de ficção são histórias conhecidas de terror, de morte, de grande repressão, de famílias inteiras a viver em situações muito precárias, e o João Luís consegue realmente escrever-nos isso com uma capacidade impressionante, e que parece que estão a passar à nossa frente muitas dessas cenas. De qualquer modo, embora Vila Nova não seja um caso à parte daquilo que aconteceu um pouco por todo o país, e do Alentejo em particular, sem dúvida alguma que Montemor, isto é, Vila Nova, já lá iremos, que Vila Nova tem características especiais, porque ali houve acontecimentos muito dramáticos que se calhar não existiram muito por todo o Alentejo, não é? Lembramos algumas mortes. Exatamente. Antes e inclusive depois do 25 de Abril. Exato. Lembramos muitas prisões, vagas de prisões, muita repressão, e nesse aspecto poderá ser um bocadinho diferente, não é? Sim, Montemor tem uma voz muito forte na luta antifascista, sobretudo antes do 25 de Abril, claro. Tive o privilégio de conhecer alguns lutadores que foram e trabalhadores que foram presos, que foram torturados. Aliás, uma das personagens, o João Machado, desta minha história, conversou comigo há alguns anos, exatamente por causa de uma outra história que eu escrevi com ele, e foi ele que me contou grande parte das torturas e das sevícias por que passou quando esteve nas prisões da PIDE. E de facto, o João Machado é uma figura que foi talvez a figura que me inspirou, se é que há esse enquadramento, que me inspirou para esta história. Porquê? Porque esta história é uma história de luta, de sofrimento e de perdão. É uma história de perdão. E o João Machado foi um homem que, quando conversou comigo há meses de anos, ele já faleceu, me disse que, perguntei-lhe o que é que se sente em relação àqueles que o torturaram, em relação àqueles que o quiseram matar, que lhe chamaram nomes, que lhe fizeram tanto mal e que prejudicaram tanto a sua vida. O que é que fazia se os encontrasse? E ele respondeu-me de uma forma muito natural, muito simples. Disse: não fazia nada. Não guarda rancor de ninguém. E essa frase ficou... Eu depois até escrevi um artigo, quando ele faleceu, escrevi um artigo sobre ele e usei essa frase dele: não guarda rancor de ninguém. E de facto esta história tem esse leitmotiv, essa linha condutora, em que há aqui uma situação muito complexa, que eu não vou revelar, porque senão depois os leitores poderão não achar graça, mas há aqui uma situação muito complexa que se resolve, enfim, aparentemente,
porque há alguém que não vai guardar rancor em relação a outra pessoa. Portanto, há aqui uma história de perdão, de arrependimento, mas de muita injustiça e de muitas contradições, e dois amigos de infância acabam por ver a sua vida seguir rumos diferentes, apesar de viverem os dois na mesma Vila Nova, apesar de serem filhos de trabalhadores, mas há um deles que, devido a um trauma tremendo de infância, acaba por seguir um rumo diferente, e aí eles separam-se. E pronto, e penso que essa frase do João Machado foi aquela que despoltou esta minha história, de certa forma, não é? É uma história de perdão, tem que haver perdão. Pois sim, João Luís. Diríamos também que, tendo em conta a dificuldade das novas gerações entenderem o que se passou, como viveram os seus pais, como viveram os seus avós, as gerações anteriores, teve em conta essa preocupação e procurou que este livro fosse também um livro, de certo modo, pedagógico, para chegar junto aos mais jovens, no sentido de lhes dar a conhecer tudo isto que se passou, e ao mesmo tempo também escrevendo de uma forma acessível, fácil, sem facilitismos, obviamente, não é? Mas de forma a que qualquer pessoa, até menos letrada ou pessoa menos habituada a ler, facilmente entendesse aquilo que está aqui escrito. Você é um homem ligado às artes, vê-se pela música, pelos trabalhos que tem feito, também na área do teatro. Este livro também foi escrito a pensar um dia na encenação do teatro? Não foi escrito com essa ideia, claro, mas reconheço que há uma forte ligação entre a narrativa literária e a narrativa cinematográfica, porque eu gosto muito de cinema, desde sempre que gosto de cinema, e que tento sempre, quando escrevo, ao mesmo tempo tento visualizar aquilo que estou a escrever. Eu penso que toda a gente que escreve pensa assim, faz assim, mas de qualquer modo... Só que uns conseguem melhor que outros, não é? Pronto, provavelmente. O meu ato criativo em relação ao sertório e o ato da escrita foi acompanhado sempre de uma projeção mental toda desta história. Portanto, eu vi sempre esta história em movimento na minha cabeça, e não apenas como um conjunto de frases que iam fazendo uma narrativa. Portanto, para mim havia sempre imagem. A imagem é fundamental, e claro que quando o Fernando fala que há aqui uns quadros que nos saltam à vista pela sua possível concretização à imagem, isso é verdade. Portanto, há uma grande ligação ao cinema. Depois, em relação aos mais novos, como eu sou professor, há também esta ligação com a minha área profissional, e procuro sempre, isto talvez seja de formação / característica, né? Encontrar uma forma de fazer chegar o mais longe possível a mensagem, e é uma das coisas que eu tenho que passar aos alunos, é, independentemente da vossa mensagem, tentem fazer de forma clara, para que não haja dúvidas em relação à mensagem. E eu penso que os alunos, e houve um colega meu da secundária, que já começou a ler o primeiro capítulo a uma turma, e os alunos ficaram de facto a gostar muito da história. Curiosamente, por falar na escola, houve um outro livro meu que foi utilizado pelos professores de português porque eles têm o conto como parte do programa de português de 9º ano. E eu fiz uma série de sessões exatamente nas turmas para falarmos dos contos. E isto vai ao encontro daquilo que o Fernando disse. De facto, a malta nova não gosta muito de ler, mas curiosamente, quando conhecem o autor e quando se sentem próximos do autor, porque eles convivem comigo diariamente, isso é um desbloqueador exatamente para a leitura. E espero que isso aconteça também em relação ao sertório, porque há aqui coisas que eles precisam de saber e que precisam de aprender. Obviamente que sim, João Luís. Então vamos fazer agora aqui um interregno da palavra e daremos a voz à música. Vamos ouvir Fernando Lopes Graça, com um poema do José Gomes Ferreira, pelo grupo coral, precisamente criado por si e dirigido por si. O grupo coral de São Domingos de Montemoro Novo, e que tem por título este tema, Acordai. As pedras e o mar, o mundo e os corações. Acordai, acendei.
mar sem cais nem luz de faróis, e acordai depois das lutas finais os nossos heróis que dormem nos covais. A professora Teresa Fonseca escreveu um lindo prefácio, pequenino, mas muito bonito. E logo de início desvenda Vila Nova, não é? Uhum. Eu vou referir aqui 2 parágrafos da professora Teresa Fonseca. Monte Moro Novo, terra mergulhada na imensidão do latifúndio alentejano, viveu, desde tempos ancestrais, numa tensão permanente entre grandes proprietários rurais e operários agrícolas. É a saga deste povo simples, digno sofredor, mas nunca resignado, que João Luís Nabo nos conta neste seu livro, belo, triste, violento mesmo, pleno de realismo e autenticidade, num constante intrincar entre realidade e ficção, com um fim surpreendente, como apenas conseguem os verdadeiros contadores de histórias. Nós vamos tentar ouvir a professora Teresa Fonseca. Para quem não conhece a professora Teresa Fonseca, direi apenas aqui alguns dados sobre ela. É uma senhora doutorada em História das Ideias Políticas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e efetuou 2 pós-doutoramentos na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade de Évora. É professora aposentada do ensino secundário. Os seus estudos distribuem-se por 16 livros e mais de meia centena de artigos em obras coletivas, em artigos de revistas municipais e académicas nacionais e internacionais, em e-books e em revistas online. Boa noite, Sra. Professora Teresa Fonseca, como está? Passou bem? Boa noite, como está? Bem, muito obrigado. Fernando Monteferro. Olha, estou aqui em conversa com o nosso amigo João Luís Nabo, a propósito do livro O Sertório, para o qual a professora Teresa Fonseca escreveu um lindo, embora curto prefácio, a falar sobre, enfim, sobre o trabalho que ele escreveu, que nos parece uma obra exemplar. Dos campos da Aldeia Nova, como ele diz, não é? Ou de Vila Nova, claro, perdão. De Vila Nova. Vila Nova. Claro. A professora Teresa Fonseca quer acrescentar mais alguma coisinha àquilo que escreveu? Com certeza, com certeza. É assim, o Dr. João Luís Nabo é um alentejano. E o Alentejo é uma região com uma forte identidade. Singulariza-se pela paisagem, pelo clima, pela harmonia dos sons, os silêncios, o modo de ser, de viver, de falar e de cantar das suas gentes. O João Luís Nabo, como um alentejano que é, ama e conhece bem o seu povo e por isso tem composto verdadeiros hinos ao Alentejo. Primeiro, nos seus 3 livros de contos, O Alentejo Sem Fim, em 2004, O Lago e Outras Histórias, depois, em 2005, e Outros Contos de Vila Nova, em 2010. Nestes livros de contos ele recupera antigas lendas, costumes, tradições, reconstitui lugares, constrói as suas personagens com realismo e autenticidade e transporta-nos através delas para uma atmosfera do cotidiano, passado e presente de Vila Nova, a sua terra de eleição, e que representa, afinal, o ambiente típico de qualquer pequeno centro urbano alentejano, com o largo principal ao centro, em torno do qual, ao qual toda a gente aflui e em torno do qual tudo acontece. Ora, mas os alentejanos também foram singulares no modo como viveram a ditadura e como lhe souberam resistir. João Luís Nabo já abordou este tema em alguns dos seus contos, e é também o tema principal deste seu primeiro romance, esperemos o primeiro de outros, Sertório, uma história de Vila Nova. Representa uma homenagem aos homens, mulheres e jovens que resistiram à miséria, à exploração, ao medo, à repressão, e que mantiveram, mesmo nos momentos mais difíceis, uma dignidade inquebrantável.
retrata ainda a alegria esfuziante com que foi acolhida a Revolução dos Escravos perante uma população incrédula e a reconquista da liberdade. Mas ao mesmo tempo também reflete os traumas profundos com que esta longa e dolorosa ditadura marcou algumas almas atormentadas, como o Valdemar, e que nunca conseguiram ultrapassar. Por isso o Sertório é, como eu digo no prefácio, um livro belo, triste, até violento, mas pleno de realismo e autenticidade, num constante intrincar entre realidade e ficção, com um fim surpreendente, como apenas grandes contadores de histórias conseguem, como é João Luís Nago. Além do seu valor literário, este livro representa também um ato de cidadania muito importante para os mais novos que desconhecem o que é viver sem liberdade, e também para os filhos destes, para que uns e outros conheçam e reflitam sobre este período importante do seu passado próximo, que lhes será certamente útil para enfrentarem um futuro que se pressente perigoso e incerto. No fundo, é isto que João Luís Nago escreve, é um verdadeiro hino ao Alentejo, é uma declaração de amor ao Alentejo, com a sua luz e também as suas sombras, com os seus heróis e mártires e também com alguns que, enfim, não foram. Portanto, é isto, no fundo, que eu tenho a dizer e recomendar a leitura, vivamente, a leitura deste romance, que em boa hora as edições Colibri e o Dr. Fernando Mão de Ferro publicaram. Muito obrigado, Sra. Professora. É sempre um prazer ouvi-la. E muito obrigada. Com certeza que nos encontraremos em breve, a quando da apresentação da obra, precisamente na vossa terra, em Montemoro Novo. Muito obrigada. Um abraço, então, até breve. Até obrigada. Breve. Um abraço aos dois. Muito obrigado. Obrigado. Numa mão levas a foice tão linda, ceifando as espigas do pão sagrado. Então, depois de termos ouvido as bonitas palavras da professora Teresa Fonseca, ouvimos também a ceifeirinha alentejana do grupo Fora de Horas, precisamente de Montemoro Novo, que é dirigido pelo nosso também amigo José Vicente Grulha. João Luís, gostou de ouvir as palavras da prefaciadora do seu trabalho? Sim, a professora Teresa é minha amiga há muitos anos, fomos colegas na secundária de Montemoro, e quando eu acabo de escrever o Sertório, a primeira coisa que eu decido é enviar-lhe o convite, enviar-lhe o Sertório. Ela foi talvez a primeira pessoa a ler a história, e pedir-lhe para fazer o prefácio. E depois fiquei como um miúdo ansioso e nervoso à espera da resposta da Teresa. E dizia à minha mulher, a Teresa vai ler aquilo, depois vê que de facto há ali algumas truncagens entre realidade e ficção. A Teresa é uma historiadora, é uma investigadora, é rigorosíssima nos seus trabalhos e nos seus estudos. Ela não vai achar piada nenhuma eu alterar alguns dados, embora com consciência, alterar alguns dados para dar mais ênfase à narrativa e dar mais importância à narrativa. E a minha mulher dizia-me, não, mas tens que esperar, eu acho que ela vai fazer o prefácio, a história está uma boa história. E, bom, fiquei ansiosíssimo, mas a ansiedade não demorou muito tempo, porque a Teresa, 2 ou 3 horas depois, nesse mesmo dia, manda-me uma mensagem a dizer, fica descansado, eu vou-te fazer o prefácio do livro. Pronto, foi assim um livro brutal. Depois não esperava que ela fizesse de facto este prefácio, que é de uma generosidade imensa, e é um excelente teaser para a história. Portanto, eu acho que este prefácio, este texto da Teresa é fundamental ser lido. Para se entender o livro. Por isso é que se chama prefácio, para ser lido antes de começarem a ler a história. Exatamente. Porque é de facto a contextualização de tudo o que vem a seguir. Como um aperitivo para a leitura, não é? Exatamente. E portanto eu fiquei muito grato à Teresa e já tive a oportunidade de falar com ela sobre isso. De facto, fiquei muito agradado com o prefácio. Eu acho que é o texto ideal que vai exatamente captar a atenção dos leitores.
João Luís, para além do prazer de tê-lo aqui neste programa da Rádio Horizonte FM, o João Luís percebe perfeitamente que para mim foi um regozijo enorme quando consegui perceber que o João Luís gostaria de publicar o livro nas edições Colibri. Portanto, é um duplo privilégio, neste momento, estar aqui e ser o editor deste livro, que eu considero um trabalho de grande importância para perceber mais um pouco, para além do trabalho que tem sido feito por outros historiadores e escritores também de Montemoro Novo. Realmente há um grupo de gente em Montemoro Novo a trabalhar e a escrever sobre estas coisas. Na verdade, para mim este livro é um livro de grande qualidade. Naturalmente que os seus conterrâneos terão oportunidade, os conterrâneos e não só, não é? Por todo o país terão a oportunidade de ler. É um livro de leitura muito acessível, um livro pequeno que facilmente se entende todas as mensagens e toda a trama que aqui acontece. Íamos ficar por aqui, o tempo está a esgotar. Se quiser acrescentar mais alguma palavrinha, sim, teremos muito gosto. Queria agradecer de facto às edições Colibri, ao Dr. Fernando, a oportunidade que me deu de publicar o meu primeiro romance. Foi um texto... Recordo que já não é a primeira vez que trabalhamos juntos. Já pois tem um conto exatamente. Também que foi considerado um dos melhores contos na antologia do conto alentejano. Foi publicado ano passado. Exatamente, mas aí era uma participação, digamos... Coletiva. Exatamente. Aqui bem. de facto foi o primeiro romance e é um privilégio ser publicado pelas edições Colibri por si. E espero que seja o primeiro de muitos trabalhos que possamos vir a fazer juntos. Estaremos à espera muito de mais, obrigado, não é verdade? Muito obrigado. Muito bem. E eu sei que há mais coisas na Forja, não é? Sim, já. Qual é o título do próximo? Já agora pode saber? Portanto, há um segundo livro já feito, que é o Ciclo Lunar, que em breve irei enviar para as edições Colibri para o Fernando ler. E nós cá aguardaremos com todo o gosto. Obrigado. Então, chegamos ao fim de mais esta conversa. Que às sextas-feiras rigorosamente nós contactamos com o público da Horizonte FM. Hoje tivemos, e como habitualmente, na produção técnica e divulgação, o André e o Manuel Monteferro, e na pesquisa informática, a Helena Gil e a Raquel Ferreira. Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubam-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Sempre há quem roube, quem eu deseje, e de mim mesmo todos me roubam. Quem cantarei? Quem cantarei? Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubam-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Roubam-me a voz quando me calo, ou o silêncio, mesmo se falo. Ai, que não rei! Okay. Tivemos a música do José Afonso e do Grupo Coral de São Domingos de Montemoro Novo, e ainda de Montemoro Novo também o Grupo Fora de Horas. No próximo programa, Francisco Fanhais, uma vida de luta pela liberdade e pela democracia. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do